Legal. Eu tive a oportunidade de fazer a mediação do lançamento do livro Renascimento de Marx, né, que saiu pela Autonomia Literária. Foi um combo também, que tem a livro da Boitempo, da Expressão Popular. E nessa mesa estava o Marcelo Musto, Michel Louis e o Ricardo Antunes. E aí, em algum momento, a gente estava ali debatendo a necessidade, né, da visão marxista. E eu lembro de uma fala que era nesse sentido, assim, de que o marxismo durante muito tempo ele foi rebaixado socialmente e dentro da academia, mas depois que o muro de Berlim caiu e várias crises capitalistas aconteceram, como a crise de 2008, o marxismo pareceu ser uma alternativa, né, pelo menos de análise do que estava acontecendo. Né? Tanto que o Marcelo mencionou que quando teve a crise de 2008 ele pôde ver os jornalistas falando que Marx, tipo, economistas e jornalistas liberais falando que Marx já explicava o que estava acontecendo e que isso iria acontecer. E eu queria saber como que foi, ou está sendo, a aceitação do pensamento marxista dentro da academia, assim. Como foi esse caminho para você? Eu pensei em fazer trazer essa questão também, porque tem um mito, né? A gente faz até parte do que a gente vai discutir aqui hoje, de que a universidade está lavada pelo marxismo, que tem só marxista, só professor marxista, principalmente nas universidades públicas, né? E o que não é verdade, né? Queria até perguntar, reforçando a pergunta aqui da camarada, né? Como foi esse processo? Porque eu sei que é muito difícil, porque o Marx, ele é sempre bem aceito, majoritariamente assim, dentro só da perspectiva de análise, mas não de ação, né? E que até você tira, acho que a parte mais importante, na verdade, né? Do que é o marxismo, porque é a tese de Feuerbach lá, né? Os filósofos se importaram até aquele momento em pensar sobre a sociedade e não modificá-la. Então, eu queria também já embarcar nessa pergunta, como que é isso, né? Como que é travar essa batalha dentro dos muros da academia? Eu nasci em 1976. Eu fui criança na década de 80. Quando caiu o Muro de Berlim, eu estava no ensino básico. Depois eu fui para o ensino médio e o muro já havia caído, quando eu cheguei no ensino médio. Quando eu entrei na faculdade, o muro já havia caído fazia algum tempo, já. De tal modo que no ensino básico, no ensino médio e na faculdade, eu só ouvi que o socialismo acabou. Porque eu era criança quando o Muro de Berlim caiu e todas e todos diziam: o marxismo é um fracasso, o socialismo é um fracasso, porque a União Soviética é um fracasso, a Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, era outro fracasso, as pessoas pulavam para a Alemanha capitalista, ocidental. Então só escutei isto. Quando eu entrei na faculdade, com 17 anos, em 1994, eu praticamente não consegui tatear no espaço da USP um caminho, eu diria, contínuo de trajetória marxista. Porque eventualmente havia uma pessoa aqui, outra muito lá longe, e que pontualmente lidavam com o marxismo, mas não sistematicamente lidavam com esta dimensão. E pelo contrário, as pessoas tinham muito gosto em dizer: acabou qualquer coisa de luta socialista, o capitalismo venceu. Havia um tal, ele é até vivo até hoje, um tal de Francis Fukuyama, que dizia que a história acabou, o capitalismo venceu, o liberalismo é o caminho, etc. e tal. Pois bem, eu não me conformava com nada disso. Eu penso que o primeiro modo de passar pelo fogo da luta no campo intelectual, porque o campo intelectual é um grande campo de luta, onde se formam as ideias. Ele é um campo, às vezes, quase central desta batalha. A minha primeira forja foi andar como um burro chucro contra o meu tempo. Então, todos diziam: marxismo é um horror, marxismo acabou, e estava eu lá, não dando risada para isso. E começando minha trajetória no marxismo. Os partidos de esquerda e os movimentos sociais, em maioria, não eram só afastados do marxismo, eram antimarxistas na prática. Eu sei que a maioria não cospe numa bandeirinha do Marx. Se alguém puser uma bandeira do Marx aqui, a pessoa não chuta a bandeira, nem vem com uma
tesoura para cortar. Mas não faz nada com a bandeira. Então, equivale a ter a bandeira do Che Guevara. Enfim, está aqui. Todos gostam. Todos que têm uma posição minimamente progressista. Mas o que isto representa em termos de luta? Fazer a revolução? Não. É só o Che Guevara ali. Enfim, alguma coisa como tal. Desde muito cedo, aliás, eu comecei a desconfiar de uma série de gente da minha geração, do meu entorno, que muito facilmente ia para a estética das coisas de esquerda. Porque a estética é muito fácil, muito rápida, muito imediata. É vestir a camisa, colocar o boné, segurar a bandeira. E no mundo no qual as pessoas vão vivendo mais ou menos nas bolhas, porque é assim que funciona um certo âmbito progressista, se todo mundo veste o mesmo boné, não custa colocar o boné na cabeça. Se todo mundo mais ou menos segura a mesma bandeira, vai bem, é até uma moda. O problema nosso é que nós temos que colocar esta bandeira em ambientes que odeiam essa bandeira. Então, eventualmente, é bater na porta de um tribunal, ver se abre a cabeça de um tribunal, para o qual a bandeira do Che Guevara não é que não diz nada, pelo contrário, diz tudo, tudo de horror. É bater na porta do nosso povo e da nossa gente, para o qual a bandeira do MST eventualmente é a ameaça à família cristã, alguma coisa desse nível. E então, poder levar ideia e poder abrir trilha de luta, sempre me foi muito concreta esta análise. Eu venho das ciências humanas, mas eu quis me formar pela faculdade de Direito e não pelas humanidades diretamente das ideias sem lastro, eu diria, institucional. Então, desde sempre, eu aprendi que qualquer coisa que venha da ideia também tem que ter uma consequência prática disso. Porque aquilo que falo a respeito de coisas como prender alguém, soltar alguém, pagar impostos, enfim, ler ou não ler a Constituição de um tal ou qual modo. Essas são questões concretas. Aquele que bate na porta de um jurista, de um advogado, não bate para fazer uma consulta teórica, bate porque tem um problema para ser resolvido. E desde muito cedo também eu fui me forjando para saber que o máximo de ideia que a gente possa chegar no nosso tempo, eu tenho que trazer daqui uma linha concreta para alguma coisa que dê pé para a realidade, não simplesmente fazer um bom TCC, uma boa pesquisa, um bom mestrado, um bom doutorado. Pois bem, eu não via nas esquerdas do Brasil, na prática, nenhum gosto pelo marxismo, e se havia algum gosto, este gosto era por dizer, Marx, que legal, que bom, e coisas mais, mas não tinha nenhuma inferência prática disso. Por isso que eu digo que, eventualmente, não me basta também ter uma citação de uma linha de programa partidário que fale de Marx, ou que fale de socialismo, que faz na prática quanto a isso. Por isso que não é a declaração de alguém sobre a política, o nome que ele dá para si, a prova dos 9 da realidade. Como disse aqui o Pedro, as teses sobre Feuerbach não é simplesmente declarar-se que constitui a verdade de um caminho. A prova do pudim é comer o pudim. Então, é a concretude das coisas. Bem, eu diria que quando comecei esse trajeto, era praticamente um louco, uma espécie de pensador solitário. Uma pessoa aqui, outra lá, para não dizer que era zero. Sempre há um aqui, outro lá. Mas ninguém próximo. Então comecei minha estrada. Nesses anos todos, meu primeiro livro sobre filosofia, política e marxismo, eu publiquei com 24 para 25 anos de idade. Meu doutorado defendi aos 26 anos de idade na USP. De lá até hoje, fui abrindo trilha, abrindo estrada. No campo do direito, praticamente não havia expressividade de uma leitura marxista. E isso não me incomodava. Enfim, se não há, criemos uma expressividade. E assim foi. Hoje eu vejo aí uma geração já relativamente próxima destas ideias, deste caminho de engajamento, porque até agora há pouco a maioria do que era de esquerda era dizer: defendamos as instituições, os tribunais, que os tribunais façam uma boa hermenêutica. Então é pegar o mundo nessa desgraça que ele é e fazer um coraçãozinho dizendo: tenha um pouquinho de dó das pessoas. Eu não me conformava com isso, nunca, com a ideia de que o mundo vai mal e a gente tem que, enfim, colocar uma flor em cima e dizer menos mal porque agora tem uma flor.
eu penso que se temos questões decisivas a fazer na vida, nós temos que enfrentar as estruturais primeiro, e não simplesmente fazer uma boa hermenêutica do tribunal, sendo que o problema é o tribunal, que é o problema do Estado e é o problema do capital. Então, o coração do problema é o capital. Não adianta resolvermos o mundo tentando fazer uma pequena boa jurisprudência aqui ou ali. Alguém sempre me pergunta, então o senhor é contra a luta de uma boa jurisprudência aqui ou ali? Não sou contra essa luta. Se alguém puder fazer uma boa jurisprudência aqui ou ali, por que não o fará? Só que é, volto a dizer, um mar de desgraça e uma florzinha, uma margarida, uma rosa nesse mar, enfim, navegando solta no mar. Eu digo que nestes termos, nosso tempo de hoje, ele tem agora a possibilidade de algum grau de abertura, porque até muito pouco tempo atrás a hegemonia do pensamento progressista era antimarxista declarada, ou pelo menos pela omissão do que é marxismo. As pessoas não falavam de marxismo. Se falavam, volto a dizer, de coisas muito pontuais, uma frase solta do Marx, alguma coisa aí, uma bandeira de alguém e coisas mais. Neste momento, o capitalismo começa a mostrar que não tem mais remendo. Então, desde 2008, com a crise do capitalismo central, porque a crise da periferia já existe desde sempre, mas com a crise do centro do capitalismo, começa agora a se perceber que, de fato, não vai ter conserto todo esse quadrante. Eu diria, sinceramente, Pedro e Vitória, que nós não estamos ainda num tempo no qual tenhamos uma massa crítica mínima suficiente para percebermos que o problema é o capitalismo. Quando, eu vou me permitir aqui falar de uma coisa de pouco tempo atrás, quando eu publiquei Estado e Forma Política, livro que é publicado aqui em português pela Boitempo Editorial, isto foi 2013, há 10 anos atrás, agora faz pouquinho tempo que eu fiz um evento ali no galpão do MST de comemoração dos 10 anos do livro. Quando eu dizia que o Estado é uma forma do capital, era preciso lutar contra o capital, as esquerdas do governo do país, ou próximas dos governos do país, achavam aquilo chocante, porque elas imaginavam que era mediante políticas públicas, uma conquista atrás da outra, que a gente melhoraria o mundo. Veio o golpe. Pela própria Boitempo eu publiquei um livro chamado Crise e Golpe. E então essas esquerdas que não gostavam do marxismo começaram a se abrir para escutar o que eu falava. Muita gente, inclusive, que teve cargos de governo, mandatos, cúpulas partidárias de variados partidos de esquerda. Professor Alisson, o senhor dizia, a gente acreditava muito no Estado, nas políticas públicas, nas instituições, a gente percebeu que eu posso estar de mão amarrada, não fazer nada e mesmo assim eu vou preso, porque é um poder do capital que aí se põe. O caso da prisão profundamente ilegal do presidente Lula. Enfim, Operação Lava Jato, coisas mais. Por algum tempo, e veio a pandemia, veio o golpe primeiro, veio esta desgraça que acabou agora em 2022 de presidência da República, veio o desgraçado primeiro que deu o golpe, essas coisas todas. Eventualmente eu percebi que as esquerdas começaram a se abrir para ouvir de um modo mais crítico. No entanto, volta o ganho eleitoral, volta a possibilidade de manejar o Estado por dentro, de ter que fazer acordos com o capital de modo mais direto. Metade dessa gente reflui. Não quer mais pensar de modo muito crítico. Posso lhes dizer, Vitória e Pedro, com alegria, que eu não penso que todos refluíram para as condições pré-2013. Eu penso que metade dessa gente da esquerda abriu a cabeça e sabe que o que nós estamos fazendo neste tempo da crise do capitalismo brasileiro e mundial é colocar um remendo, é colocar um band-aid. Então muita gente diz, melhor um band-aid do que a ferida aberta. É uma possibilidade de leitura. Mas eu diria que ainda nós não temos a massa crítica suficiente para ter uma voz que faça com que as massas nos entendam diretamente. Ainda falta isso, porque nós estamos ainda tateando o que é pensar um processo de transformação social no século XXI.
Nossos heróis são de 100 anos atrás, então não tem atualização disso, não tem exemplo para nos dar. Tem um vácuo na história nesse sentido. A esquerda não gosta de revolução, a esquerda que a gente vê por aí, ela não gosta de falar de transformação social. Então, de fato, ainda nós não temos o formato pelo qual uma geração inteira vá desenvolver seus próprios passos. Eu dou o exemplo do que é a falta desta forma social de luta. Quem está hoje em qualquer cidade do Brasil, na periferia, no subúrbio, na comunidade, na favela, esta pessoa conhece várias formas de ser para as quais, em relação às quais, ela se inclina, ela pode pender para um lado, para o outro, para outro, e ela sabe que se cair para um lado é tal caminho, se cair para o outro lado é tal outro caminho. Então eu diria, um adolescente, um jovem adulto, uma jovem adulta, que eventualmente digam assim: eu não quero viver um mundo das drogas, eu não quero viver um mundo da vida louca. O que eu tenho de opção? Uma opção é a religião, diretamente. Então existe uma forma de ser religioso, que é uma forma do século XXI, que nem é tampouco a forma do século XX, porque no século XX alguém que quisesse ser religioso, os pais tinham que buscar a Igreja Católica, tentar entrar num seminário, num convento, anos de formação. Hoje, a organização social do Brasil é outra. Então, se alguém quiser ser religioso, ele vai se ligar a uma igreja evangélica, ele vai perceber que a fala pública dessa pessoa, inclusive, tem tais parâmetros, a roupa dessa pessoa é uma. Até é engraçado, desculpe interromper, que até ser evangélico no século XX era diferente, né? Muito. Que de criança eu lembro, assim, eu tenho parentes que eram evangélicos, completamente diferente dos parentes evangélicos que eu tenho hoje, assim, ó. Muito diferente. Então, existe uma forma de ser nos dias de hoje que leva alguém a ser religioso. Existe uma forma que leva alguém àquilo que antigamente se dizia que é a vida louca. Enfim, que essa história de religião, etc e tal, eu quero o meu diretamente e vou viver nisso. Tudo isso é uma forma, são formas. Ou então a pessoa que diz, nem vida louca, nem tampouco religioso. Quero tocar o batidão do dia a dia. E o batidão do dia a dia é, segunda de manhã na oficina mecânica, discutir futebol. Então, se está em São Paulo, ele terá um de 4 times necessariamente. Se está no Rio, é um de 4 times também. E assim vai. Se está em Minas, é um de 2 times. O formato está pronto para qualquer lugar. Enfim, eu já sei qual é a piada, eu já sei qual é a pergunta, eu já sei tudo que vem daí. Olhem que questão temos nós. Até agora nós não temos a forma da luta transformadora política social. A forma do revolucionário não é tão imediata quanto a forma de ser religioso, a forma de ter a vida do batidão do dia a dia, que é a vida de casar, ter filhos, enfim, escutar um samba, um funk, não importa o quê. Tudo isso tem um formato. Eu já sei que se eu tenho uma filha, ela acabou de nascer, daqui 15 anos ela faz uma festa de 15 anos. Já sei tudo isso. De que se eu tenho um pouquinho de dinheiro, quando está em gestação um bebê, se é de uma classe pobre, não tão paupérrima, haverá um tal de chá revelação. A pessoa já sabe de antemão que um dia furarão um balãozinho e cairá ou rosa ou azul, está tudo pronto. É o machismo preparado, é a festinha preparada, é o salão de festas do bairro que está esperando essa criança nascer, porque o pai vai fazer uma festa tal e qual, batismo, etc e tal. Então todas as formas estão por aí. Houve um tempo no qual ser revolucionário era emular, era imitar gente como Lenin, como Fidel Castro, Rosa Luxemburgo, Mao Tse-tung e tanta gente mais. Agostinho Neto, o grande líder da Revolução de Angola, do MPLA. Para muitos locais do mundo havia muitos exemplos disso. Marighella no Brasil, tanta gente mais. O próprio Prestes, tempos antes do Marighella, havia uma forma. No nosso tempo, com o capitalismo que destruiu a fala da revolução e da transformação social, alguém que busca encontrar uma forma de transformação do mundo, quem que ele encontra? O que ele encontra na frente? Ele encontra, em primeiro lugar, uma esquerda que não é revolucionária, então não serve de exemplo. 2, ele encontra umas pessoas revolucionárias, mas via de regra elas estão nas redes sociais. E, portanto,
É até mais fácil este formato porque basta colocar o filtro da semana. Há 10 anos, todos os brasileiros eram Guarani Kaiowá num filtro de Facebook ou daquele que vinha antes do Facebook, que era Orkut. Muito bem, se eu pedisse para as pessoas aonde fica mais ou menos o povo Guarani Kaiowá no mapa da geografia brasileira, tanto a pessoa apontava norte a sul do Brasil, tanto faz, ninguém sabia. Então as pessoas mais ou menos tomam um formato revolucionário conforme a estética da rede social. Eu não penso que a rede social seja de todo despropositada. Não é para ser abandonado, nem tampouco é para não ser um espaço, eu diria, quase que decisivo de disputa. Mas a vida de alguém que se põe no mundo a transformar o mundo não é uma vida que possa ser feita em termos de uma estética que troca o filtro. Nesta semana a pauta do mundo é tal, então nesta semana eu sou favorável a X, semana que vem eu sou para Y. Quais são as pautas concretas que unem a nossa vida ou que dão a condição da pessoa? Por isso que eu digo que até agora nós ainda não temos bem a cara, a forma do que é buscar transformar o mundo. Porque tem mais um detalhe. A forma do religioso é fácil, ela concorda com o capital. A forma de quem tem a vida média, para não xingar nada do Brasil, eu vou falar de um exemplo dos Estados Unidos. Lá eles dizem que a pessoa média é o Homer Simpson, que é um personagem no desenho animado Simpsons. É alguém que de noite sai do trabalho, vai no bar na esquina de casa, bebe cerveja, volta para casa, enfim, liga a televisão, vê futebol, e a vida é isso. Essa forma também não atenta contra a sociedade capitalista. Pelo contrário, ele vai ao bar, ele paga uma cerveja, ele chega em casa, a televisão não está funcionando, ele quer ver o jogo e ele odeia que o vizinho comece a gritar gol antes dele, porque o dele tem um delay na tela dele de 5 segundos. Então, alguém diz para ele, para você não ter esse delay, você tem que comprar um aparelho tal que você põe na televisão e custa $1.000. E o cara compra um aparelho de $1.000 só para gritar 5 segundos antes, enfim, do outro gol. E o outro fala assim, besteira, não compra esse aparelho de $1.000, troca uma televisão por uma de R$3.000, já que você vai pagar $1.000, que ainda você compra uma daquele tamanho, etc e tal. O resultado, esta vida do batidão do dia a dia é a vida do capitalismo. Ele está comprando uma televisão de R$3.000, ele está comprando sei lá o que põe por lá de trás da televisão de R$1.000. Então tudo isto é um conjunto de formas fáceis para o capital. O religioso, enfim, a pessoa que está lá na vida do trabalho, toda essa gente vai bem para o capital. O problema é lutar contra o capital, porque onde se encaixa essa pessoa? Em primeiro lugar, ela tem que viver. Ninguém dará para ela dinheiro para ela beber um copo d'água, sendo ela revolucionária só porque é revolucionária. Então, os lutadores e lutadoras da revolução não dão água para um revolucionário apenas porque é um lutador. Como viver neste mundo lutando pela transformação deste mundo? É esta a dimensão mais difícil. É por isso que esta forma não sai tão facilmente. Porque ela não é igual à forma de quem está neste mundo, concordando com o mundo, apenas abrindo a gaveta das variadas posições do mundo. Eu sou do futebol, eu sou do funk, eu não sou de nada disso, eu sou da música clássica, eu sou da família cristã, eu sou da família tradicional budista. Tudo isso tem caixa. O problema é, eu não quero este mundo. Eu não quero estar com este mundo. Alguém vai dizer assim, mas e alguém da vida louca? Alguém da vida louca também encaixa nesse mundo. Porque uma das maiores economias capitalistas é a da droga. Então, isto vai longe. E também já disse a velha música, se não fosse o crime, a polícia morria de fome. Enfim, então, é policial, promotor, delegado, juiz, carcereiro, advogado, tudo para viver do crime. Então o crime é uma baita economia capitalista. Enfim, muita gente vive do crime. É uma frase, inclusive, muito típica de juristas. Enfim, qual que é a tua área? Crime. Enfim, a pessoa vive de crime. Enfim, tecnicamente, ela é advogado criminal, promotor criminal, juiz criminal, está na área do crime. Então eu diria que, de fato, não me parece que nós temos massa crítica hoje o suficiente. Só que esta minha reflexão é uma ponta de esperança. 20 anos atrás nós não tínhamos sequer esboço disso. Hoje nós temos aí uma espécie de desenhozinho sendo feito a carvão, eu diria pela metade, mas já tem um desenhozinho. Então alguém me mostrou uns anos atrás, depois vocês procuram, eu não tenho rede social, não gosto de viver nesse mundo, tem as redes sociais sobre mim, mas aí é a minha molecada, meus orientandos e orientandas que cuidam delas. E ela cuidam muito bem delas, inclusive.
Mas me mostraram um tempo atrás uma imagem de uma pessoa que estava desenhando um cavalo, que teoricamente desenhou a cabeça do cavalo bem, aí metade do corpo mais ou menos, e a parte de trás passou um tracinho e o rabinho foi uma coisa tal. A gente está mais ou menos nisso. Algumas coisas da forma de lutar a gente já sabe bem. Uhum. Em especial, não adianta pensarmos nós que boas políticas públicas mudam o mundo. Não adianta pensarmos nós que as instituições são imparciais e então quando o capital der um golpe, as instituições não salvarão do golpe, as instituições são o golpe. Essa é a cabeça desse desenho, bem desenhadinha. A outra metade do corpo é assim. Se a gente não tiver unido, a gente não faz nada. Já é uma boa coisa. Marx já disse no Manifesto Comunista, trabalhadores de todo mundo, univos, porque desunidos nós não somos nada. Também nós já sabemos algumas coisas de como agir na prática. A gente tem que estar próximo, a gente tem que estar unido, etc. e tal. Por isso, não adianta também ter luta transformadora de gente da universidade falando só para o universitário, que seria uma espécie de fala, eu diria, para os seus, porque não une a sociedade inteira. Mas também não adianta falar para o povo apenas o que o povo quer ouvir, porque um povo adestrado e constituído a vida inteira só para ouvir que a exploração é certa, se nós falarmos o que o povo quer ouvir, nós estamos confirmando esta própria estrutura do saber do povo, da ideologia do povo. Então a gente já sabe que tem que estar junto, mas muita gente não consegue ainda estar junto, porque também tem um detalhe, para muita gente a luta progressista ou a fala progressista vem dos ambientes da classe média. E a pessoa não consegue deixar de lado o pedestal da classe média. Então é sorriso demais, eu diria, preocupação de menos, falta ruga no rosto das pessoas, falta seriedade para as pessoas. E o pobre só tem ruga no rosto, o pobre só tem tristeza na luta cotidiana. Então quando chega lá uma jovem ou um jovem da universidade e dizem assim, põe uma barraquinha, como eu vi muita gente fazendo no tempo que esse mandatário dos horrores estava ganhando a eleição de 2018, deu um desespero nas pessoas no segundo turno da esquerda, elas puseram barraquinha na Avenida Paulista dizendo assim, oi, quer virar seu voto? Enfim, vem aqui a mim. O trabalhador passa e fala, não quero. Não, claro, a pessoa está trabalhando, ela vai pegar um busão, está chovendo, aí vem lá a pessoa da classe média, que tem a pele da classe média, tem o rosto da classe média, ela tem inclusive os sorrisos da classe média, porque o jeito de mexer o rosto e as rugas é de alguém que não tem grandes problemas na vida, é alguém que tem, digamos, aquilo que é a vida cotidiana celebratória do mundo. Até a vestimenta é diferente, não é uma pessoa efetivamente do povo. Por causa disso, eu diria que a gente tem esse desenho pela metade, está faltando nesse cavalo, temos que nos unir. Mas agora vem a parte do rabo, da pata de trás do cavalo, muito mal desenhada. Tá, e como é que a gente une toda essa gente? Porque eu também não posso perder esta gente intelectual que está na luta, que está na universidade, que eventualmente está por aí na caminhada da vida e tem esclarecimento. Também não posso perdê-la, porque sem ela eu também não faço muita coisa. Mas eu preciso chegar no povo. Então eu diria que ainda falta muito para esse rabinho do desenho, embora algumas coisas já haja nesse contexto. O que está faltando nessa história? Como estabelecer esse processo de luta? Eu quero só dizer para vocês que faz uns anos, foi no auge da pandemia, no auge da crise brasileira, do golpe, quando eu não sabia se o ex-presidente do Brasil avançaria a ponto de sufocar ainda mais a sociedade brasileira, as instituições, a ordem, eu comecei a falar alguma coisa, falar mais frequentemente, de uma ideia que muito tempo atrás eu tenho falado, que é a ideia dos centros socialistas. O querido deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, comprou essa ideia quando conversei com ele. Muita gente veio atrás dessa ideia, porque nós precisamos criar espaços nos quais o intelectual e o povo estejam juntos, mas não fazendo teatro de intelectual como se fosse povo. Não adianta, inclusive, fazer teatro. As pessoas sentem o teatro. Eu falo com as pessoas e nunca renunciei à condição que é minha, de professor da USP. Não adianta eu dizer para o povo, eu
tenho aqui a mesma leitura de mundo que o povo tem. Eu preciso sentar com o povo e eventualmente comer do mesmo arroz e feijão do povo. Mas se eu faço uma propaganda de que estou vivendo a mesma situação do povo, o povo percebe que isto é também de uma falsidade extrema, porque isso é fazer cosplay da pobreza alheia, como se ela fosse irrepetível para qualquer um. E eventualmente nós temos que entregar para as pessoas aquilo que é a nossa verdade. E cada qual entrega a sua, e é um conjunto de experiências que dá um todo. Porque muitas vezes aquela senhora que bate na minha porta, ela vem perguntar: meu filho está preso, o senhor acha que ele sai da cadeia? Ela me pede para que eu fale a ela como advogado, e não só como alguém que diz lá: a senhora come arroz com feijão, olha, uma abobrinha bem picada, que bom seria. Então ela não me pede razões culinárias, eu também nem as tenho para dar, mas ela me pede às vezes uma informação jurídica. Então ela olha para mim como um advogado, como um jurista, ou então alguém da luta olha para mim como um intelectual. E não adianta eu dizer: não, para mim a ideia é qualquer coisa e para mim a ciência tanto faz, a opinião é igual à ciência. Passei a vida inteira e passo escrevendo livros, desenvolvendo ideias, mostrando que existe uma objetividade social no capitalismo que nós precisamos compreender. Então não posso desmerecer isso também dizendo: tanto faz qualquer ideia com a outra, mas também não posso alijar as opiniões e ideias das pessoas. Eu preciso encontrar mecanismos de aproximação. Então eu diria que na prática, boa parte dessa minha caminhada é a de buscar compreender como chegaremos à forma de luta hoje. Porque eu tenho a classe trabalhadora mais, eu diria, sensibilizada por variações estéticas do que eu tinha há 100 anos. 100 anos na Rússia, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, não importa o país do mundo capitalista, havia praticamente 2 grandes grupos de classe trabalhadora. Quem trabalhava na indústria, quem trabalhava no campo. Então era o roceiro e a pessoa da indústria. Hoje, o capitalismo chega a tais minúcias que quem trabalha numa cidade, quem mora numa cidade e trabalha na cidade, ele tem 50 a 100 perfis de trabalhos diferentes. Então uns trabalham de casa, outros têm o home office e vão para um desses locais aí que tomam um cafezinho, ficam fazendo assim no café. Desculpa para eu tomar uma água. Ficam fazendo assim no café um pouquinho, e aí daqui a pouco tomam mais um colherzinho, porque eles estão lá com o notebook, então eles ficam 4 horas para ocupar uma mesinha, fazendo a desculpa então, de que não tomando café. Ele também trabalha, ele também é um trabalhador e uma trabalhadora. E tem a outra, que é a caixa do mercado. E tem o outro que está lá na máquina, no torno da oficina da indústria. Se nós observarmos, a subjetividade das pessoas hoje tem uma tal, eu diria, expressão múltipla, que muita gente, se eu encarno a fala da luta de transformação naquilo que 100 anos atrás eram os 2 trabalhadores médios, era aquele homem bruto que estava lá no torno da indústria, e o que estava cortando cana ou apanhando café. Hoje, se eu puser a imagem média de um apanhador de café, para quase ninguém isso sensibiliza para nada. Até porque, se alguém, por um acaso, me vê no Mato Grosso, neste podcast aqui que eu estou falando para vocês, e fala assim: eu sou do mundo agro, ele eventualmente pode estar por lá conduzindo uma colheitadeira que tem ar-condicionado, ele está a 42 graus em Sinop, é trabalhador, só que tecnicamente quem colhe o grão é lá a pá da colheitadeira, ele nem desce do lugar. Ele tem lá uma espécie de computadorzinho próprio que mostra 1000 coisas para ele. Ele é o sucessor de alguém que cortava cana 100 anos atrás. Só que ao mesmo tempo ele vai dizer: esse sou eu. Só que ao mesmo tempo na cidade do lado tem alguém cortando cana literalmente com um facão na mão e sem luva. E eventualmente cortou o braço, a mão. Então, efetivamente, nós precisamos descobrir o que toca toda a nossa gente. Eu preciso descobrir o que toca ideologicamente, por isso essa é uma questão decisiva, o que toca o coração da moça do caixa do mercado, do rapaz que está na colheitadeira com ar-condicionado, do outro que está apanhando café debaixo do sol de 40 graus, do cara que ainda é torneiro mecânico, porque muitos são torneiros mecânicos, do cara que está na prestação de serviço e, pasmem, do universitário das ciências humanas que está prestando aí consultoria para uma ONG, enfim.
Observemos nós que é difícil eu ter este todo, só que tem algo aqui decisivo. Tocar o coração das pessoas para dizer, você não é capitalista, você é trabalhador, você é trabalhadora. Eu preciso chegar à unidade mínima e a partir dela tocar todas e todos. Então eu digo que é uma luta decisiva, mas é possível. Quando Lenin fez isso, quando Mao Tse Tung fez isso e conseguiu concentrar energias da classe trabalhadora, eles conseguiram falar daquilo que era uma expressão da vontade da maioria. O nosso tempo histórico tem que efetivamente saber pegar no coração das pessoas e dizer, embora você esteja no ar-condicionado e você esteja aqui limpando o chão a 42 graus no meio da rua, vocês têm algo em comum, uma sensibilidade que toque a todas as pessoas. Isto, eu acredito sinceramente, é o nosso próximo propósito de descoberta. Então, quando eu falo de centro socialista, é uma ideia de chegar num lugar no qual alguém cortou cana, alguém é do mercado, alguém é da indústria, os três moram num bairro. Os três vão se encontrar de noite, os três com mais 10 vão dizer assim, puxa vida, o que fez o Lula? Olha o que fez o Michel Temer, o outro que eu não vou nem dizer o nome, etc, etc, etc. É um espaço de encontro. Aí, nesse momento, não é só o cortador de cana ou a moça do comércio, é também o encontro do bairro, do afeto do bairro. Então eu lhes diria que metade desta minha reflexão, desse meu encaminhamento de luta, é para ver se a gente consegue desenhar um pouquinho melhor esse cavalo. Quem sabe a pata de trás, a gente já faz esse casco um pouquinho mais bem desenhado, faz uns pelinhos aí nesse rabinho do cavalo. Então eu vejo que o nosso momento é um momento que nós não temos ainda a forma concretizada, mas é o momento de tentarmos concretizar essa mesma forma.